Tudo começou com uma pergunta desconfortável. Ela veio de alguém que me conhecia há muito tempo, mas nunca tinha tocado nesse assunto comigo. A pergunta foi seca, direta, e me pegou desprevenido. Você não acha que está mexendo com coisa que vai contra Deus? Eu engoli em seco. Não porque a pergunta me ofendesse, mas porque ela carrega uma tensão que paira sobre muitos caminhos espirituais, principalmente quando o assunto é a maçonaria. E você provavelmente já ouviu isso também. Que a maçonaria é uma organização contra Deus. Que seus rituais são sombrios. Que é coisa do outro lado. Mas e se eu te dissesse que essa é apenas uma camada, e que, na verdade, a verdadeira relação entre a maçonaria e Deus é muito mais complexa do que qualquer polarização simplista? Aliás, nesse vídeo, você vai descobrir por que a Igreja Católica chegou a excomungar maçons por séculos. O que realmente significa o grande arquiteto do universo dentro das lojas? Por que a maçonaria exige fé em Deus, mas jamais menciona Jesus, Buda ou Alá? E a verdade chocante por trás do motivo pelo qual muitos líderes religiosos já foram, e ainda são, maçons. Mas antes de continuar, me faz um favor. Se esse tipo de investigação espiritual e simbólica faz sentido para você, se você gosta de conteúdos que não subestimam sua inteligência e te entregam verdades nuas e cruas, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Isso ajuda muito, de verdade, a manter esse tipo de conteúdo vivo no YouTube. Agora vamos voltar à pergunta. Por que ela não foi feita à toa? Eu percebi isso depois. A pessoa que me perguntou se a maçonaria era contra Deus estava, na verdade, tentando entender o medo. Um medo que existe em muitas pessoas. O medo de caminhar por um território espiritual que parece sem dono. Onde não há pastores, nem padres, nem profetas. Onde não se ouve amém, nem se reza com palavras prontas. A maçonaria é isso, um caminho onde o próprio homem é chamado a se reconstruir com base na verdade, na justiça e no autoconhecimento. Mas essa reconstrução passa por símbolos, por rituais, por silêncio. E isso assusta. Principalmente quando a fé que se aprendeu desde a infância dizia que Deus habita apenas em igrejas e que tudo que foge desse formato deve ser evitado. Mas deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Certa vez, fui convidado a visitar uma loja maçônica. Era um evento aberto. Nada secreto. Nada oculto. Mas era um espaço carregado de símbolos. O compasso e o esquadro sobre o altar. Um livro sagrado aberto, que poderia ser a Bíblia, o Alcorão ou o Bhagavad Gita, depende da loja. E no topo, uma letra G. Perguntei, baixinho, ao irmão que me guiava, o que esse G significa? Ele olhou nos meus olhos e respondeu: pode ser God. Pode ser geometria. Pode ser gnose. O sentido é simbólico, não dogmático. Aquilo ficou ressoando na minha mente por semanas. E foi ali que eu percebi uma coisa: a maçonaria não rejeita Deus. Ela rejeita a ideia de que só existe um nome ou uma forma de chegar até ele. E isso incomoda muita gente, inclusive a Igreja. Em 1738, a primeira condenação formal veio do Papa Clemente XII. Desde então, mais de 20 documentos oficiais da Igreja Católica reafirmaram a excomunhão automática de qualquer católico que se tornasse maçom. A alegação era clara: a maçonaria promove o relativismo religioso. Ou seja, permite que todas as fés sejam colocadas no mesmo nível, desrespeitando a exclusividade da verdade cristã. Mas a pergunta que ninguém fazia era: e se a maçonaria não estivesse relativizando Deus, mas sim devolvendo o sagrado à responsabilidade do próprio homem? Porque dentro das lojas, ninguém discute teologia. Não se fala de religião. Mas todos precisam, obrigatoriamente, acreditar em um princípio superior, um Criador, chamado, dentro da ordem, de grande arquiteto do universo. Esse termo, aliás, é genial, porque ele une duas ideias que raramente se encontram: há de um Deus criador e há de um Deus matemático. Um Deus que organiza, constrói, mede e edifica, como um verdadeiro arquiteto. É o mesmo conceito de Deus que aparece nos escritos de Pitágoras, de Platão, dos cabalistas e até mesmo em certas passagens da própria Bíblia, como no livro da Sabedoria, onde se diz que Deus criou todas as coisas com medida, número e peso. Mas o problema não é esse. O problema é que a maçonaria nunca vai te dizer como você deve se relacionar com esse Deus. Ela te entrega o compasso e o esquadro,
ou seja, as ferramentas da construção, mas não os manuais religiosos. E isso incomoda quem está acostumado a dar respostas prontas. Em uma das reuniões mais impactantes que presenciei, ouvi de um mestre maçom algo que nunca esqueci. Aqui, Deus não é objeto de crença. É fundamento de trabalho. A gente não vem para pedir, a gente vem para se moldar. E essa é a diferença. Na religião, muitas vezes, Deus é um ser a quem se súplica, se obedece e se teme. Na maçonaria, Deus é uma ideia viva, presente, mas que só se revela à medida que você lapida a si mesmo. É por isso que tantos homens religiosos, padres, pastores, monges, buscaram a maçonaria. Não porque negavam Deus, mas porque buscavam uma forma mais profunda, simbólica e silenciosa de se conectar com Ele. E essa conexão não passa por rezas. Passa por rituais. E aqui é onde o jogo vira. Porque é nesse ponto que a maioria das pessoas se assusta. Rituais? Simbolismo? Palavras em hebraico? Velas? Silêncio? Tudo isso parece estranho. Parece profano. Mas quer saber de uma coisa? As religiões também são feitas de rituais. Qual é a diferença entre um maçom que acende uma vela e traça um símbolo, e um padre que consagra o pão e o vinho com palavras sagradas? A diferença é o contexto, a tradição, o nome que se dá àquilo. E é aí que entra a parte mais delicada de tudo isso. Porque enquanto a religião institucional quer preservar seus ritos como os únicos válidos, a maçonaria convida o homem a reconhecer que o sagrado está no símbolo, e o símbolo está em toda parte. Essa compreensão é libertadora, mas também perigosa. Porque um homem que entende que Deus está presente no compasso com o qual ele mede sua consciência, no esquadro com o qual ele alinha seus atos, e na pedra bruta que ele é chamado a lapidar todos os dias, esse homem não se submete facilmente a estruturas de poder. E talvez seja por isso que, historicamente, a maçonaria sempre foi perseguida onde havia ditaduras, regimes totalitários e fanatismo religioso. Ela oferece ao indivíduo um caminho espiritual sem intermediários. E isso assusta. Porque um homem que caminha com Deus em silêncio, sem templos, sem aplausos, sem culpa, esse homem se torna perigoso para qualquer estrutura que lucra com medo. Mas agora talvez você esteja se perguntando, então a maçonaria é melhor do que a religião? E a resposta é, não. Ela é diferente. A religião oferece consolo. A maçonaria oferece trabalho. A religião promete salvação. A maçonaria exige transformação. A religião diz, creia. A maçonaria diz, compreenda. E não há nenhum problema em seguir uma religião e ser maçom ao mesmo tempo, exceto quando a religião em questão não tolera caminhos paralelos. E é aí que voltamos à pergunta inicial: a maçonaria está contra Deus? A resposta é clara: não. A maçonaria está contra o uso de Deus como ferramenta de controle. Ela está contra a ignorância, a superstição, o fanatismo. Está contra o uso do nome de Deus para manipular, dividir ou condenar. Mas está absolutamente comprometida com a busca do sagrado. Agora eu preciso te contar uma coisa que poucas pessoas sabem. Em muitos ritos maçônicos, há um momento em que o iniciado é chamado a olhar para dentro de si mesmo e responder: o que você busca aqui? A resposta não pode ser decorada. Não pode ser imitada. Porque o templo maçônico é simbólico, mas o verdadeiro templo é o homem. E nenhum templo pode ser erguido sobre mentira. Nesse momento, muitos travam. Porque estão acostumados a dizer o que os outros querem ouvir. Mas naquele lugar, só existe uma resposta verdadeira: a busca pela luz. E essa luz, meus amigos, tem muitos nomes. Para alguns, é Deus. Para outros, é a verdade. Para outros ainda, é o amor ou o conhecimento. Mas todos que entram ali sabem, a luz não pode ser imposta. Ela tem que ser acesa dentro. E agora que você sabe disso, eu preciso te fazer uma pergunta. Você está buscando a luz, ou só está repetindo o que te disseram ser certo? Porque há uma diferença brutal entre fé viva e fé herdada. E se esse vídeo fez algo acender dentro de você, nem que seja uma dúvida, uma faísca, uma vontade de buscar mais, então compartilha esse conteúdo com alguém que esteja pronto para ouvir. Deixa seu like, comenta aqui embaixo o que esse vídeo despertou em você, e se inscreve no canal. A gente está construindo algo maior por aqui. E toda construção precisa de mãos firmes,
mentes abertas e corações corajosos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue lapidando a sua pedra.